Muito bem, irmão Bruno. Eu fiz favor de perder o papel aqui. Ah, sim. O irmão Bruno vai pôr na tela aí para vocês os nossos dados bancários, que também contém a nossa chave do Pix. Tá lá, Brunão, para a turma? É no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. Então é Banco Bradesco, agência 1382 e a conta corrente é 037 5530, dígito 4. Aí também tem para os irmãos a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. Isso é para a nossa irmandade que nos quer ajudar a manter não só o culto no ar, mas também todas as outras necessidades da obra de Deus, que são muitas, irmãos. Tem muita coisa que precisa ser feita, como essas reformas dessas igrejas, construção de outras congregações, enfim, trabalho não falta. E outra, atendimento dos necessitados para a obra da piedade, para todas as necessidades da obra de Deus, compra de instrumento musical, tudo que a gente precisa, o Senhor tem provido através do carinho da nossa irmandade. O Bruno vai voltar para cá, e eu quero fazer uma oração com vocês, agradecendo a Deus pelas ofertas que Deus tem preparado essa noite aí no coração da nossa irmandade. Bondoso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, te damos graça pelas ofertas que tu tens preparado. Não é muito, não é pouco, é a preparação de Deus no coração dos seus fiéis. Queira retribuir a toda a nossa irmandade, também aqueles que não puderam contribuir para a tua obra, de igual maneira, que sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós não temos a menor dúvida de que o coração do teu povo está voltado para ti, e que o Senhor há de abençoar, há de retribuir, com muitas bênçãos na vida da nossa irmandade. Derrama do teu bálsamo e faz que a vida do teu povo seja próspera. Em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Santo Criador, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Palavra muito, muito conhecida. Mas foi o que Deus pôs em mente, trouxe avante. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Somente até aqui, amados irmãos. Amém. Louvado seja Deus, a parábola das 10 virgens, que nos traz essa lembrança de vigilância, nos traz um alerta da parte de Deus, para que toda a sua igreja esteja sempre atenta. E não só atenta, com aquilo que é necessário para seguir o Mestre. Essas 10 virgens, havia para elas alguma condição para que elas entrassem nessa boda, nessa festa, nesse evento para o qual estavam convidadas. Primeiro, é que estivessem esperando o esposo, esperando aquele que as viria buscar. E que tivessem consigo a lâmpada acesa, a luz, para seguir nesse caminho que estava proposto. Ele não marcou hora com elas. Ele apenas disse que viria, mas não falou quando viria, nem em que hora viria, mas disse que viria.
E o Senhor, fazendo essa comparação, lembrou aqueles que o estavam ouvindo que alguns males, ou todos os males, todas as situações virão para todas as pessoas, coisas boas e coisas ruins. A palavra diz que o mal vem sobre o justo e sobre o injusto também. Vamos ver que todas elas tosquenejaram, deram uma cochiladinha, todas. As 10 dormiram. E de repente alguém gritou, ó, vem chegando o esposo. E as 10 se acordaram, se despertaram e levantaram. Mas só 5 tinham o azeite na botija. 5 tinham na sua lamparina o azeite. E as outras amigas pediram, dai-nos do vosso azeite um pouco, porque o nosso vai acabar, está acabando. E as que tinham disseram, não adianta, porque se nós der do nosso vai faltar para nós, nem vocês chegam, nem nós também. Vai comprar onde vende. E elas foram. E nisso o esposo veio. E aqui estavam, tem lâmpada? Tem. Está acordada? Tô. Está aqui? Tô. Então vamos embora. Entraram e a porta fechou. E as outras que tinham ido comprar o azeite, voltaram. Isso é uma parábola, uma metáfora, um exemplo que ele usava do cotidiano, da vida comum das pessoas, para que eles compreendessem o reino de Deus. E as outras voltaram, bateram na porta. Abre-nos, Senhor, chegamos. Ele disse, não vos conheço. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que na vinda de Deus, do Filho de Deus, se estivermos nós desapercebidos, se estivermos nós com a nossa lâmpada apagada, se estivermos nós, a igreja de Deus, longe do momento em que ele passar, longe do caminho dele, era uma das condições, ter a lâmpada, estar acordada e no lugar por onde ele viria. Então é um conjunto de requisitos, de diretrizes, de ordenanças, que culminaram no êxito ou no fracasso dessa missão dessas mulheres. E o Senhor pergunta a todos nós, se você é fiel, mas não ama o próximo, você está completando as diretrizes da palavra em partes só. Se você ama o próximo, mas você não é fiel a Deus, tem gente que é muito caridosa, que ajuda, dá da sua roupa do corpo para o próximo, mas não é fiel a Deus. Não é fiel à palavra, se dá prostituição, se dá os vícios, se dá bebida, se dá promiscuidade e tanta iniquidade. Também é muito bom amar o próximo, mas tem que ser fiel a Deus também. É uma junção, irmãos, de ações, de deliberações, de decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida, que poderão nos dar a salvação ou a condenação eterna. E a palavra de Deus vem essa noite alertar a toda a igreja de Deus. Povo meu, minha igreja, estejais sempre em vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A palavra de Deus disse que se ele vier e você estiver em cima do telhado, nem se apresse em descer pegar alguma coisa que está no chão, não vai dar tempo. É muito rápido, a vinda súbita do reino de Deus. E nós passamos os nossos dias aqui, como se essa fosse a nossa última morada. Eu vou aproveitar tudo o que puder, porque daqui a pouco eu morro, acaba tudo. Acaba, irmão. Quando você morre, vai começar a eternidade. Aí não acaba mais. É aí que não acaba mais. Agora, a eternidade virá para todos, saiba. Que quando você se desligar dessa terra, desse corpo, carne, você se tornará eterno, eterna. A pergunta que não quer calar é, para a salvação ou para a condenação? Para Deus ou para o inferno? Salvação, irmãos. É a única coisa que deve constar na nossa cabeça. É a nossa única busca. Eu, Senhor, nem penso no inferno. Eu vivo o meu propósito de salvação. O que me move é o propósito da salvação.
Estar diante de Deus, buscando, eu não sou o melhor crente, também não sou o pior, eu não sei se os outros gostam, se aprovam as minhas ações, se aprovam a minha maneira, mas eu sou a minha melhor versão. Quando eu olho para mim, eu tenho paz comigo mesmo, dizendo, Senhor, eu sou o melhor que posso ser. É tudo o que eu consigo te oferecer, é isso aqui que eu sou. Sendo sincero, irmãos, de coração sincero, o que faltar, o que não estiver ao teu alcance pegar, fazer, o Senhor te diz por esta palavra, eu vou te ajudar. O bom desejo do teu coração moverá céus e terra a teu respeito, e tu verás com os teus olhos o teu nome escrito no livro da vida no céu. O dia que a humanidade ou acreditar será um sucesso absoluto, acreditar em Deus, acreditar no divino, acreditar na soberania de Deus, que o homem se convencer de uma vez por todas que além desse céu existe um lugar maravilhoso, um ser onipotente, onipresente, onisciente, que rege todas as forças, que rege o firmamento, que rege as profundezas da terra. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E se entregar a esse Deus com devoção, com amor entranhável, com entrega verdadeira. Irmãos, eu ouso dizer a vocês que se isso acontecesse, porque não vai, porque o homem não quer, não consegue. Se isso acontecesse, irmãos, aqui seria o paraíso, como os adventistas assim o pregam. Ou os testemunhos de Jeová que prega que aqui vai ser. Acho que é testemunho de Jeová. Não sei também quem que é, mas tem uma igreja aí que prega que o céu vai ser aqui. Era para ser, irmãos. Esse era o projeto de Deus. Quando Adão e a Eva transgrediram lá no paraíso, não havia morte, não havia dor, não havia doença, e aí então o homem foi responsabilizado pelos males, pelas suas más escolhas. Então os irmãos nós devemos nos lembrar que o propósito de Deus para nós sempre é de bem. O intuito de Deus é sempre de bem. O que fala lá na palavra? Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de guerra. Pensamentos de bem e não de mal, irmãos. O propósito de Deus é sempre fazer o bem. Quando alguma coisa sai errado na nossa vida, quando alguma coisa desengrena, sai dos trilhos, sai daquilo que nós esperávamos, porque porventura alguém pode esperar o mal, acorda de manhã e fala, ai que vontade de ser atropelado por um ônibus. Oh meu Deus, que hoje dê tudo certo, que o OBS não trave, que a live vá do jeito certo no ar, e é o nosso desejo. Mas aí tem um monte de outros fatores que podem culminar, alguns alheios à nossa vontade, outros por nossa participação. O fato é, irmandade, você quer ter uma fé verdadeira? Você quer ter uma fé genuína? Uma fé que produz em você alguma coisa? Para de atribuir a Deus os teus insucessos. E também os teus sucessos. Deus não fez brotar dinheiro na sua conta, por exemplo, no final do mês, no 5º dia útil. Não. Deus te ajudou, te deu saúde, te orientou, te protegeu para você trabalhar e ganhar aquele dinheiro no final do mês. Porque é a palavra que fala, faça por ti que te ajudarei. A palavra não diz, fique em casa descansando que eu vou fazer tudo para você. Não, você faz a tua parte. Então, assuma para você a responsabilidade também da salvação. Dizendo, Senhor, eu tenho plena consciência que a salvação não é por mérito, não é uma meritocracia. É a graça de Deus. Porque ninguém poderia fazer alguma coisa de maneira que fosse digno de alcançar a salvação. Ninguém alcançaria essa graça tamanha de dizer, eu sou autossuficiente para alcançar a salvação. Sem graça, sem misericórdia, não se alcança a salvação. Entretanto, há que se fazer o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Aqui a palavra não diz que para entrar nas bodas, nessa festa, nesse casamento, para a qual elas foram convidadas como noivas, não disse que elas tiveram que fazer a comida, não disse que elas tiveram que lavar roupa, passar roupa, não disse que elas tiveram que arrumar casa, não disse que elas tiveram que armar tenda, não.
Disse que elas tinham que estar acordadas no caminho onde ele passasse com a lâmpada acesa. Então não tem que se fazer tudo. Por isso que a graça não é por mérito, a salvação não é por mérito, é por graça. Mas alguma coisa tem que se fazer. E é o mínimo, é o piso, é o chão, é o mínimo do mínimo que nós fazemos para alcançar o céu. E o Senhor traz para nós, por esta santa palavra, esse despertamento essa noite. Irmão, irmã, eis aqui o azeite, a lamparina é o teu coração. Enche a tua lâmpada do azeite da palavra. Estará acesa a tua lâmpada, se amanhã, hoje, ou mais, hora menos, o esposo celeste nos vier buscar, amados irmãos. Ele poderá vir buscar toda a igreja, ou pode vir buscar individualmente, como buscou o irmão Euclides no dia de ontem, como buscou o irmão Francisco César no dia de ontem. E quantos outros, para tantos outros ele já voltou. Para o meu filho Pedro ele já voltou, para minha avó ele já voltou, para os meus antepassados ele já voltou. E para os teus. O importante é que estejamos preparados. Bendito seja o nome do Senhor, com o nosso coração aceso, com a lâmpada acesa, com o azeite da palavra. Aconteça o que acontecer na tua vida, não deixa apagar a tua lâmpada. E essa lâmpada, o azeite dela é a palavra, e a luz, a chama que está nela, que não pode se apagar, é a fé. Às vezes a vasilha, a lâmpada, a lamparina está cheia de azeite, o fogo está aceso, mas alguém sopra, alguém abafa, alguém vira de ponta cabeça, e aí tem azeite, mas não tem fogo. Entende, irmão? Que é um monte de coisa junta que culmina no sucesso, na salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Como faço para aumentar a chama da minha lamparina, que a chama é a fé? Coloca mais azeite nela, que é a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E o que é a lamparina? É o teu coração, irmão. A lamparina é o teu coração, o azeite é a palavra, e a chama é a fé que você confessa com os teus lábios, com as tuas ações, com a tua vivência, com o teu testemunho. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a tua lâmpada esteja acesa essa noite, e se ela estiver apagando, trate de acendê-la, irmão, para você não estar na escuridão. Às vezes, quando a chama da fé se apaga, a lamparina está cheia de azeite, aquela pessoa que recebeu a palavra a vida inteira, aqui está no coração. Ele lembra do salmo que recitou, lembra do instrumento que tocou, lembra da palavra que pregou, mas perdeu a fé, perdeu a crença, perdeu a confiança no Senhor. E se você está no escuro sem lâmpada, o que acontece? Fica sem guia, fica sem direção, fica na mais completa escuridão. Quantos homens de Deus, falei para vocês aqui esses dias, de um irmão que era cooperador de jovens e cabriúva, hoje está na feitiçaria, pregou para multidões, mas a chama da fé se apagou. E às vezes nós também queremos culpar alguém, dizer, fulano apagou minha chama da fé. Pode acontecer, irmão. Nós do ministério principalmente. Temos que tomar muito cuidado para manter acesa, incentivar a que esteja acesa a lâmpada da fé da igreja, sempre pregando para a igreja uma pregação de fé, sempre incentivando a igreja a crer, a orar. Os irmãos veem que nós falamos incessantemente, irmão N e eu, os demais irmãos, ora igreja de Deus, acredita, profetiza coisas boas para a sua vida, faz uso da fé, do poder que Deus te deu. Os irmãos não veem que nós fazemos isso tudo é de propósito, faz parte da nossa missão, incentivar, provocar a tua fé, provocar a tua crença. Alaia, Senhor, bendito seja Deus. E que nessa noite, mais uma vez, o nosso discurso, a nossa preleção, a nossa pregação não seja vã. Ela ache um lugar no teu coração e você enche a tua lamparina. Bendito seja o nome do Senhor. Desse azeite maravilhoso que é a palavra de Deus. E que aumente a chama da tua fé,
que ela, quando é aumentada, se você tem um fogo pequeno na escuridão, ele ilumina alguma coisa. Mas se você tem uma chama grande, é evidente que ela vai iluminar muito mais. Quanto mais fé, mais longe você enxergará, irmão. Bendito seja Deus. Quanto mais fé, mais longe você vai chegar. Mais distante da escuridão você estará. Bendito seja o Senhor. Crê na palavra de Deus agora, irmão. E acenda essa chama viva no teu coração. Essa chama não é nutrida pela igreja. Essa chama não é nutrida pela doutrina da igreja. Ela é nutrida pela santa palavra de Deus, irmãos. Só pela palavra, única e exclusivamente pela palavra, que a chama da fé é nutrida nos nossos corações. Uns sobem nos montes, outros fazem propósitos, outros fazem algum sacrifício, tem gente que raspa a cabeça, tem gente que fica um ano sem comer chocolate, tem gente que, até o apóstolo São Paulo mesmo dizia que o casal devia se abster um do outro, deixar de fazer sexo para se santificar o casal, mas que também não pode ser por muito tempo, para que o diabo não entre entre eles, para que se dediquem em oração. Tudo é válido. Mas, sem a palavra, qualquer sacrifício que fizer, é sacrifício de tolo. Tem irmão que pode dizer, irmão, vou doar todo o meu salário para a obra de Deus esse mês. É um propósito que eu fiz a Deus. Amém, irmão, que maravilha. Glória a Deus. Mas sem a palavra na tua vida, você está jogando dinheiro para a janela. Para a obra é uma bênção que vai usar para alguma coisa, mas para você não produz nada. Porque acendeu uma chama no claro, é acender uma lâmpada na luz do dia, não faz efeito, a luz é para as trevas. Em nome de Jesus Cristo, direcione bem a tua fé, direcione bem as tuas ações, direcione bem os teus propósitos, para que você veja resultado, cada tiro um alvo acertado. Agora eu vou fazer aqui, faz, acerta. Agora eu vou mais adiante, vai, acerta. Com assertividade, com guia, com luz, irmãos. Com luz, amados irmãos. Imagina você num quarto escuro, procurando a porta. Você bate em tudo que é lugar, menos no lugar da porta. Mas se tiver uma frestinha de luz, ela está ali, ó. Eu sei o que eu vou fazer. Glória ao nome santo do Senhor. E fazendo dessa maneira, o Espírito Santo de Deus repousará sobre a tua vida. E você não se sentirá órfão, você não se sentirá só. Você vai dizer, ô Senhor, que coisa boa. Eu me sinto guiado pelo teu Espírito. Eu me sinto motivado. Me sinto, Senhor, incentivado, animado a continuar a fazer as coisas conforme a tua palavra determina. Tem dúvida? Vem na palavra. Vou buscar conselho com o irmão Rodrigo, vou buscar conselho com o irmão N. Deus que abençoe, queira Deus que nos ajude. No momento da tua aflição, que nós tenhamos a palavra certa. Entretanto, conselho sem erro, está aqui na palavra de Deus. Conselho sem erro está em cumprir os mandamentos da palavra de Deus. Antes de buscar um porquê por qualquer insucesso da tua vida, seja no governo, seja no teu trabalho, seja no teu casamento, seja na sociedade na qual você vive, antes disso, busque em você. Muito, 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 muito provavelmente estará em você mesmo a falha. Você é responsável por aquilo que você gera, por aquilo que você produz. O pensador não diz, tu te tornas responsável por aquilo, tu és responsável por aquilo que cativas. Você é responsável por aquilo que você gera. Se você jogou para o mundo, se você jogou para o universo, se você jogou para a vida coisas ruins, não espere que retornem coisas boas. Se a lâmpada está apagada, se você está dormindo, se não está no caminho do esposo, como você quer estar com ele? Glória ao nome santo do Senhor. Mas como saber onde ele está? Certamente não é no boteco onde você tem ido. Certamente não é no prostíbulo onde você tem ido. Certamente não é na biqueira de fumo onde você tem se drogado, traído, se entregado nas garras de Satanás. Certamente esse não é o caminho do Senhor. O Senhor está no caminho da obediência, do amor, da paz. Não tem nenhum santo pleno aqui, mas nós estamos em busca da santidade sim. Todo dia, toda hora,
nós corremos atrás da santidade. Protegemos a nossa chama da fé, para que ela não se apague com o vento do pecado, com o vento das vãs filosofias, com o vento das falsas profecias. Bendito seja o nome do Senhor. O vento não é bom? A brisa não refresca o calor? Mas se vier na nossa lamparina, ela também apaga a luz, apaga o fogo. Então tudo tem um momento certo. Tudo é preparado por Deus. E nós fazemos parte desse processo. Então, se tu queres saber o caminho onde está o Senhor, examina as Escrituras. É o que a palavra nos diz. Examinai as Escrituras para que dela possais adquirir conhecimento. Lê, relê, busca, estuda, instrua-se da palavra. Ela vai te ensinar a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom genro, uma boa sogra. Bendito seja até genro e sogra, até genro e sogra. É só você lembrar de Ruth e da sua sogra Noemi. Como era uma boa sogra, como era uma boa nora. Bendito seja o nome do Senhor. E como era um bom genro e uma boa sogra, quando Pedro orou pela sogra que estava doente, foi curada a sua sogra que estava doente. Como é um bom sogro e um bom genro. Lembre-se de Moisés e Jetro, que era seu sogro. Tem tudo aqui. Tem tudo aqui o que você precisa. Então, nessa noite, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por que a CCA faz a Santa Ceia todo mês? Porque a palavra diz, examinai o homem a si mesmo. Examinai o homem a si mesmo. Não vai perguntar para você, o que eu acho? Como é que eu estou? Você acha que eu estou bonitinho para tomar Santa Ceia? Examine o homem a si mesmo. Coma desse pão e beba desse cálice para que nele tenha vida. Por que nós fazemos todo mês? Para que nós façamos esse exame de consciência pelo menos uma vez por mês. Deveríamos fazer todo dia, toda hora, todo momento. Antes de falar qualquer palavra, pensar, Senhor, edifica ou destrói? Destrói, cala-te boca. Mas que seja pelo menos uma vez por mês. E a Santa Ceia não é para vir de roupa bonita, como nós aprendemos na igreja. É para vir com uma roupa bonita espiritual. Esse simbolismo, vou comprar um terno novo com a Santa Ceia, é vaidade humana que não produz nada no espírito. Troca a tua roupa espiritual, irmão. Põe uma roupa bem bonita e vem se apresentar diante de Deus. Olha quanta coisa Deus nos falou, irmãos. E quer o Senhor achar a sua igreja aprovada diante da sua presença, limpa de mão, pura de coração, com a lâmpada acesa, com um sorriso no rosto, e quando alguém gritar, aí vem o esposo, você com a lâmpada acesa poderá dizer, ora vem sem demora, Senhor Jesus, estou te esperando. E ouvirás do Senhor, vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Servo e serva bom e prudente, sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Glória, glória ao nome do Senhor. Quer ouvir essas palavras, irmão? Então alinha-te à diretriz da palavra de Deus. Enche a tua botija, a tua lamparina do azeite que é a palavra, e a chama da fé estará acesa sobre a tua cabeça. Deus seja louvado. Amém. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Grande e soberano Deus, Criador nosso, voltamos aos teus pés agora em oração, para agradecer a Deus pelo santo culto, para agradecer a Deus pela tua santa palavra, pelo Senhor ter falado com as nossas almas e nos ajudado em tudo fazer a tua vontade na terra. Nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. E todos os nossos anseios e expectativas, Senhor, que nós temos diante de ti, sempre são supridos pelo poder da tua santa, bendita e poderosa palavra. Guia os nossos passos, mantenha a nossa lamparina cheia do azeite da palavra e a chama da fé bem acesa, Senhor, esperando a volta do Filho de Deus, buscar a sua igreja aqui nesta terra. Dá-nos mais um hino e nos ajuda em todas as coisas, despeça-nos na tua paz. Por Jesus Cristo, teu Filho, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém.